É importante entender um pouquinho sobre como essa comunicação espiritual acontece. Ela é ampla, ela vale tanto para os seres de luz quanto para os seres das sombras. Os dois campos fazem muito contato, com muita frequência ao longo do dia. Para ilustrar melhor como é atraída essa comunicação, seja da luz, seja das sombras, eu sempre uso uma imagem muito simples para ajudar nessa compreensão. É como se cada um de vocês andasse com uma chaminé na cabeça, andando por aí com essa chaminé. Se a maior parte dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas ações, elas são iluminadas de alguma forma, essa fumacinha, ela sai branquinha. Se ao contrário disso, você é refém das iscas que as sombras colocam no seu caminho a todo tempo, se você é refém das suas emoções mais densas, se irrita fácil, fica muito indignado, muito triste, muito queixoso, se as suas atitudes nem sempre são atitudes iluminadas, se você tem pensamentos ruins recorrentes, a fumacinha que você vai produzir é uma fumaça escura. Funciona mais ou menos assim. E a espiritualidade, de uma forma geral, ela está observando esse sinal, essa fumacinha. Com a fumacinha escura, os irmãos das sombras sabem que ali tem uma pessoa que tem uma energia que é boa para eles. Eles vão atrás, eles vão seguindo vocês por aí e se alimentando dessa energia mais densa que vocês estão produzindo e botando mais lenha nessa fogueira para que você produza ainda mais. Da mesma forma, a espiritualidade da luz vai seguindo as fumacinhas brancas, porque ali também tem uma energia que importa. Sim, a gente também toma a energia de vocês. A diferença é que a gente devolve a energia de luz. Porque às vezes nós estamos trabalhando nesse plano e para algumas situações de cura, de amparo, de socorro, nós precisamos de uma energia que só é produzida por vocês. Então a gente precisa achar as fumacinhas brancas para tomar um pouquinho daquela energia, fazer o que nós precisamos fazer e depois devolvemos a energia boa. Os outros potencializam a energia ruim. Num lar onde predomine a fumacinha branca, a casa também com a sua chaminézinha vai exalar essa fumacinha branca que vai sinalizar que naquela casa existe um ambiente harmonizado. Não é perfeito, mas ele é harmonizado. E isso atrai ainda mais os espíritos de luz, fortalece os protetores que trabalham naquela casa. As coisas vão andando. A fumacinha escura de uma determinada casa sinaliza para as sombras que ali aquela casa inteira tem uma energia boa para eles. E eles vão se aproximar, vão observar o comportamento das pessoas da casa, os hábitos, a aparência da casa. Porque é uma casa bagunçada, uma casa com coisas acumuladas, com aqueles quartinhos que ninguém mexe, que só vão jogando coisa para dentro, onde a energia fica estagnada, onde a casa está bagunçada e isso também ajuda a bagunçar a forma de pensar, é ótimo para eles. E nesses cantinhos que não são mexidos, se eles tiverem que ficar em algum lugar na casa de vocês, é ali que eles vão se instalar. E dali eles vão manobrando o comportamento das pessoas em casa. Se já há uma tendência à briga, vão brigar mais. E aquilo vai desenrolando dessa forma. Já dissemos aqui muitas vezes, a única e grande proteção que vocês têm é a frequência elevada. Não somos nós que protegemos vocês. Estamos aqui para tomar conta, para ajudar numa porção de coisas. Mas nós não temos como proteger vocês. Por quê? Porque se vocês têm o livre-arbítrio e vocês escolhem determinadas situações que vocês sabem que não vai dar bom resultado, se vocês escolhem posturas que não vão dar bom resultado, se vocês ficam repetindo que não é fácil mudar, é muito difícil, não consigo, e fica naquele ciclo vicioso, não tem protetor que dê jeito nisso, a menos que interfira no seu livre-arbítrio, o que é proibido.
Então, essa proteção, muitas vezes, nem a gente consegue dar para os nossos filhos, porque os nossos filhos não querem sair daquele caminho. Por mais que a gente ensine, que oriente, que explique, não quer. Não quer por muitas razões. Então, a grande proteção para as sombras é uma frequência elevada. Nós temos palestras que só falam sobre como elevar a frequência, então não vou me deter nisso. Vocês vão ter uma oscilação de frequência ao longo do dia, porque são muitas as provocações de um dia aqui na Terra. É normal que você acorde bem, faça todos os seus procedimentos, como a gente ensina, tudo bonitinho, saia de casa pleno. Hoje o dia vai ser espetacular. Aí já no trânsito acontece uma coisa que já está aquela irritada, chega no trabalho ou onde for, encontra uma pessoa que já não acordou bem e já está mal-humorada no começo do dia, já não te atende bem, já não te responde bem, é outra provocação. E ao longo do dia essas coisas vão acontecendo. Mas se você vive com consciência, se você vive no seu agora, se você vive com menos egoísmo, entendendo que aquela pessoa ela não está fazendo isso para você, porque você não é o centro do universo, nem o centro da vida daquela pessoa, ela só está assim. Como muitas vezes você também não está bem, você simplesmente deixa para lá. Você compreende que aquela pessoa pode não estar num bom momento. Está tudo certo. Às vezes você também não está. E precisa da compreensão dos outros. Então você também precisa dar essa compreensão. Se você vive com presença e com compreensão, você pode baixar sua frequência diante de uma situação, mas como você vive com consciência, você também já se distancia de você, já olha e fala, epa, me irritei, me chateei, me entristeci, mas peraí, vamos olhar o contexto, não é assim, isso não é bom para mim, vou para o meu cantinho, vou respirar, vou me acalmar, vou fazer uma prática daquelas muitas que ensinam lá e que eu aprendi e vou voltar para a minha frequência mais elevada. E isso é o dia inteiro, porque ficar bem, viver bem dá trabalho, dá muito trabalho. Por isso eu sempre digo, se está sobrando tempo na sua vida para tomar conta da vida dos outros, você não está fazendo o seu papel com você, porque não sobra tempo. Dá muito trabalho viver bem, mas vale a pena, porque a vida fica mais leve. A comunicação, ela acontece de forma mental. Um irmão das sombras, ele não precisa estar dentro da casa de ninguém para fazer essa comunicação. Porque você já sinalizou sua fumacinha escura, sua casa também está sinalizando. Ele está lá do lado de fora, observando o comportamento, porque para a espiritualidade não tem parede, não existe essa limitação para eles também não pensem que as sombras são um bando de gente ignorante, que não sabe de nada, porque não é assim não. Eles têm tantos poderes quanto nós, se é que pode ser chamado de poder isso, só são utilizados de forma diferente. E eles estão escutando os pensamentos. Não é nem as conversas ruins, que essas são óbvias, mas ele está escutando os pensamentos. E aí lá de fora, ele joga uma isca, joga uma sementinha lá naquela cabeça, que já está pensando uma coisa que não é boa, aquilo dá um fermento, cresce. E aí você pensa mais ainda. Aí ele já fala para o outro, ó, aqui tá bom. Mais uma sementinha. Daqui a pouco você está lá enlouquecido, sozinho, pensando um monte de absurdo. Voltamos para o ponto. Se você vive com consciência, você dá um passo atrás e se pergunta, mas o que é isso que eu estou fazendo? Que loucura é essa que eu estou pensando? Não, peraí. Alguém está me acessando. Mas você está pensando uma coisa que é real, que existe. Você tem razão de estar irritado com aquilo. Porque eles não vão criar nada na cabeça de ninguém. Eles vão potencializar o que já tem. O obsessor não cria nada em ninguém, mas potencializa, porque ele tem acesso ao que tem lá dentro da cabeça. Ele sabe que às vezes tem uma sementinha que está adormecida, é só saber botar uma aguinha que ela vai brotar. E se você está vivendo no automático, se você está vivendo sem raciocinar, sem pensar, sem se observar, você cai nessas iscas e entra na cilada. E daqui a pouco você está arrumando uma discussão dentro de casa com uma coisa que você estava lá pensando incessantemente, desperdiçando a sua energia que você não observou. Essa é a forma mais sutil de acesso. Se você ceder, arrumar uma briga dentro de casa, você está abrindo a porta. Aí quando você abre a porta, eles vão entrar. E eles vão sentar à mesa com vocês para comer.
vão dificultar a digestão, não vão deixar o corpo absorver aquela energia do alimento, vão arrumar discussão na hora da refeição, vão deitar com vocês na cama, porque sim, isso acontece, vocês vão ter insônia, pesadelos, discussões dentro do quarto, que é o último lugar que vocês têm que usar para resolver problema, e vão se instalando. Quanto mais aquilo for dando certo, mais eles vão se instalando. E isso pode virar uma obsessão mais séria. Cadê os protetores? Cadê os mentores? Estão lá, gritando no seu ouvido também, pelo amor de Deus, presta atenção nisso, não dá atenção para isso. Olha, não é bem assim, mas vocês estão desatentos, estão no automático, não estão pensando, acabam não ouvindo. Às vezes até vem aquele pensamento, mas o outro fica mais forte. Mas os mentores estão ali, lutando por vocês. Mas não podem entrar na cabeça de vocês e mudar o que vocês pensam, como pensam e o que fazem, porque isso é o livre-arbítrio. Vocês estão num plano onde metade do que acontece ou mais é invisível. Que jogo injusto, né? Vocês vêm com a memória apagada, não conseguem enxergar o que acontece espiritualmente em volta e tem que vencer o jogo. É isso mesmo. Por isso é que viver com consciência, aprender sobre isso, se observar, se vigiar. Orar e vigiar é uma coisa antiga, mas não é vigiar os outros, é vigiar você, vigiar seus pensamentos, vigiar sua fala, vigiar suas atitudes. E orar, sim, para que você tenha sabedoria, lucidez para se conduzir ao longo do seu dia. Um dia. Estou falando de uma vida, estou falando de um dia. E quando você olha para frente, você tem que fazer isso por 30, 40 anos, já desanima. Não é hoje, é só o dia de hoje. Quando você acorda de manhã, que você programa ou deveria programar um dia maravilhoso, com soluções, respostas e boas oportunidades e tudo mais, a partir disso você tem que passar seu dia observando o que acontece. E se as provocações que acontecem ao longo do dia, colocadas pelos irmãos das sombras, forem situações para exercitar aquilo que você vem pedindo? Porque quando você pede mais paciência da espiritualidade, São Miguel Arcanjo não vai chegar na casa de vocês com um baldinho de paciência e derrubar na cabeça de ninguém. A vida vai apresentar situações que vão exercitar a sua paciência até você aprender a lidar com as coisas que te tiram a paciência. Você quer ter mais equilíbrio diante das decisões? Não vai vir o baldinho de equilíbrio. Vão vir situações para exercitar. Então, muitas vezes, o que acontece no dia a dia de vocês é justamente a espiritualidade da luz, permitindo que as sombras trabalhem para te exercitar. E estão ali, tentando ajudar você a se dar conta disso e sair vitorioso no fim daquele dia. Muitas vezes, as coisas difíceis que acontecem são respostas a pedidos que vocês fizeram. Quero ser uma pessoa melhor. O que isso significa? Aí vai para cada um, né? Cada um tem suas falhas e limitações. A espiritualidade vai trabalhar nas suas limitações e vai fazer o quê? Botar situações que vão exercitar aquilo que você precisa melhorar. E vai repetir a lição, e vai repetir a lição de novo, e vai repetir outra vez até você aprender. Então basta parar agora, olhar para trás e pensar o que é que vem se repetindo no meu dia a dia e na minha vida. É ali que está a lição que não foi entendida ainda, que não foi aprendida, que não foi observada. A vida fica repetindo, não é um planeta escola? A escola faz isso, não aprendeu a matéria, repete o ano. Não aprendeu a matéria, repete o ano. Aprendeu? Passa para outra etapa. Não é assim? A vida é assim também. Simples assim. A vida vai repetindo as situações. Você é uma pessoa impaciente, você não sabe olhar para o outro e lembrar que o outro pode estar num momento ruim, que aquilo não é contra você, ela está fazendo isso com todo mundo naquele dia. Não é só para você, alecrim dourado de Jesus. Enquanto você não tiver esse olhar, vão só aparecer pessoas grosseiras, mal educadas, para você se exercitar. No começo é difícil, mas depois pega o jeito. E depois você começa a olhar para as situações e dá risada. Você pensa assim, eu não vou sair do sério por causa disso, não. Isso não é comigo, isso não é para mim. Não vou gastar minha energia com tão pouco, tem tanta coisa para resolver. Preciso guardar minha energia, não posso ficar me desgastando, jogando minha energia fora com tudo que aparece no meu caminho.
E aí você vai passando o dia com a tua frequência mais equilibrada, sem tantos altos e baixos, porque você vai mudando seu olhar para as coisas. E aí a comunicação espiritual da luz fica mais fácil, porque você está num campo melhor. Você está com o campo mais aberto para eles. E aí vem as soluções dos problemas que vocês às vezes batem cabeça, passam noites acordado, pensando e não acham. Vão vir as respostas que vocês tanto têm pedido nas orações. Vem uma orientação, vem uma cura, ou encontra finalmente o médico que sabe o que fazer com aquela questão que ninguém acha, aquele diagnóstico que ninguém fecha. Vem aquele amigo que há muito tempo você não encontrava, que tem a oportunidade de emprego que você estava buscando. Aí as coisas começam a fluir, porque você está em outra frequência. Você não está dando ouvido para as sombras, você não está seu campo voltado para eles, que só vão sabotar a sua vida. Que vão enfiar na sua cabeça que você não ganha as coisas que não merece, vão botar na sua cabeça que você não é suficientemente bom para resolver determinada situação, que aqueles problemas aconteceram porque você está pagando seus karmas, porque você deve ter feito muita coisa ruim, então por isso você está pagando, ou que a sua missão é essa mesmo, é sofrer, é se doar, é ser usado pelos outros. Nada disso é verdade. Mas eles enfiam isso na cabeça, porque isso é cultural, é fácil de acreditar. E é isso que eles ficam jogando. Então a sua autoestima fica baixa e dali tudo desanda. Um ser de luz jamais vai falar uma coisa dessa para vocês. Pode vir pintado de anjo, vocês enxergarem uma deusa, a Nossa Senhora na sua frente. Se estiver falando uma coisa que vai denegrir a sua imagem, o seu amor próprio, ou um conselho que vai magoar alguém, não é. Porque na espiritualidade a questão da forma, ela é qualquer coisa. Nós não temos limitação física, então nós podemos aparecer com qualquer imagem. Então, muitas vezes, para quem enxerga, parece um ser, parece uma imagem tão bonita, jamais ia falar uma coisa ruim. É só uma imagem, você tem que prestar atenção, é na mensagem, não é no mensageiro. Essa fala é uma fala de luz? Não é? Tem que pensar. E essa comunicação, ela não acontece com você ouvindo uma voz que vem de fora. Pode até acontecer, isso é raro. O que é frequente é em forma de pensamento. Às vezes você está lavando a louça, pensando na lista de compra do mercado, totalmente desconectado de qualquer outra coisa. E vem uma sugestão, vem na sua cabeça uma ideia de sugestão de uma solução. É a voz que você ouviu, de um mentor que conseguiu uma comunicação, que pode acontecer tomando banho, andando na rua, lavando a louça, em qualquer momento. Você está aberta, captando. Ele está ali do lado, agora vai ouvir. E joga, vai aparecer em forma de pensamento. E você vai ver que o pensamento não é seu. Você nunca tinha pensado aquilo, às vezes até sobre uma coisa que você nem tem conhecimento, mas vem. E isso é uma comunicação. As sombras fazem a mesma coisa, é um pensamento. É uma raiva mais. Você não está nem pensando na pessoa, de repente aquela pessoa vem na sua cabeça, você começa a recordar o que aconteceu, e daqui a pouco você está lá com a cabeça fervendo, sua chaminézinha, ó, jogando fumacinha preta, e o pessoal comemorando, dando risada de você. Sempre que você ceder a uma emoção, um pensamento, uma fala, uma atitude que seja de frequência baixa, estejam certos, tem alguém atrás de vocês rindo. Vocês estão agradando e dando força a quem está trabalhando para tirar as suas forças e sabotar a sua vida. Então, quando vocês pensarem, mas é tão difícil reagir de outra forma, lembrem, vocês têm um mentor e vocês têm um obsessor. Para quem vocês vão dar força? Quem vocês vão alimentar? Quem cuida ou quem quer destruir? E aí já não é difícil fazer. Porque senão você vai puxar para dentro de casa. Você vai catar na rua, ou eles vão te catar na rua, e você vai levar para dentro de casa. E aí tem seu filhinho pequeno, que é uma esponjinha que está lá com a mediunidade toda aberta, porque toda criança está toda aberta, que vai captar aquela energia. Às vezes uma pessoa idosa que tem em casa, às vezes uma pessoa que está doente em casa. E você vai largar essa energia em cima das pessoas que você gosta. Você vai sujar a sua casa.
Então lembrem, ela não é uma comunicação ostensiva. É sutil, e é sutil dos dois lados. E por isso vocês precisam viver com consciência e com presença, se observando. Porque vocês não são o cérebro de vocês não são a mente de vocês são algo muito maior. O cérebro é um órgão do corpo como qualquer outro, que faz funcionar a porção de coisas. A mente é a conexão entre você e esse órgão. Você ainda está acima disso. Então você tem que ser o seu observador. É como se você aqui encarnado fosse um robô e você é o programador. Você tem que olhar para esse robô e ver se ele está fazendo as coisas direito. Se não está, você tem que mexer nele. Você tem que programar ele de outro jeito. Você não sabe como fazer, você vai falar com alguém. Não importa o nome que esse alguém tenha. E vai pedir para saber como fazer aquela alteração naquele robozinho que não está funcionando direito. Aquele robozinho que está com a saúde ruim, porque andou pegando carga da vida dos outros, porque está levando problema que não é dele, e aí estraga a coluna, porque está com o pensamento muito rígido e não quer mudar, e aí está com as suas articulações rígidas, está sentindo muita raiva, aí o fígado dá problema, está engolindo coisa demais e não está falando, não está conversando, não está resolvendo. Aí o estômago fica doente, está guardando muita tristeza, o pulmãozinho funciona pior. E por aí vai, o corpo dá sinais das suas emoções. Porque quando o corpo chega a ter um problema, qualquer que seja, do menor ao pior, as emoções já estavam adoecidas. Os pensamentos já estavam adoecidos. O corpo é a última instância, é o alerta final. As coisas estão mal. É preciso parar e rever. Claro que tem que ir ao médico. Mas também é preciso, paralelo ao que o médico disser que é para fazer, é preciso em casa rever os comportamentos e as emoções que provocaram aquele problema. Nós temos inclusive uma palestra sobre as doenças que aprofunda isso. Recomendo que assistam. Viver com presença e consciência é o que faz vocês manterem uma frequência mais elevada e uma comunicação maior com a espiritualidade da luz. Porque vocês ficam blindados quando estão equilibrados e invisíveis para eles, porque às vezes eles estão procurando, passam por você e não te enxergam, porque você está em outra frequência e eles não veem. É assim que muitos espíritos de luz entram no umbral sem ser vistos, porque eles estão em outra frequência, eles ficam invisíveis. E vocês também ficam invisíveis para eles quando estão com a frequência boa. Aproveitem essa possibilidade de comunicação espiritual que todo mundo tem. A pessoa que fala, eu não escuto nada, é porque ou está esperando que venha uma voz externa, que é muito raro, ou realmente não está prestando atenção em nada. Está no automático e não está prestando atenção no que está pensando, e nem no que está falando, e nem no que está fazendo. Aí o campo está aberto para as sombras e eles estão numa comunicação bem bacana. E as coisas começam a dar errado. As portas não se abrem, tudo é com dificuldade, tudo fica difícil. O objetivo é esse. Mas e os protetores de luz, onde é que estão? Estão assistindo você caindo. Estão assistindo você cavar um buraquinho e tropeçar. Porque eles já te disseram como é que fazia, você não prestou atenção. E você acha difícil e não quer fazer. Eles estão ali minimizando os danos, tenham certeza disso. O que acontece, o que chega para vocês é 10% que podia chegar. O resto, a gente segura. E às vezes vocês se queixam tanto desses 10% e não sabem o sacrifício que foi feito para que não fosse pior. Então prestem mais atenção no que pensam, se corrijam. Digo, não, isso não é um pensamento de luz, isso não é meu, não quero ouvir isso. E aí tem várias coisas que você pode fazer. Faz uma oração, fala, cancela, 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 até aquilo sair da sua cabeça. Aí tem muitas formas de fazer que a gente também já fez palestra só sobre isso. E volta para o seu eixo, volta para o seu agora e fala, epa, não estou aqui para ser canal de sombra não. Faz uma oração, já eleva a sua frequência, já se conecta com seus mentores. E fica ali, prestando atenção. Porque se fosse diferente, vocês seriam como marionetes. Onde um bota assim, o outro bota assado, e vocês estariam aqui fazendo papel de bobinho. E vocês não são marionetes de ninguém, nem da espiritualidade.
E se são de alguém encarnado, que estão permitindo. Entendem por que às vezes a gente não consegue proteger? Porque a gente não está brincando com vocês. A gente não está botando vocês do jeito que tem que ser. Do jeito que tem que ser são vocês que definem. A gente alerta, a gente orienta, mas a gente não pode obrigar ninguém a fazer as coisas. E tem gente que mesmo quando a gente explica tudo explicadinho de por que aquilo vai dar errado, a pessoa mesmo assim faz. Porque ela acha, não, comigo vai ser diferente. Os mentores se olham, cruzam os braços e falam, então tá, né? Então vamos assistir, vamos aguardar, vamos tentar proteger do jeito que der. Aí, às vezes, num profundo sofrimento físico ou emocional, a pessoa acorda. Muitas vezes acontece isso, o que é uma pena, porque o caminho do aprendizado não é só a dor. Ele também se dá pela observação e é indolor. Mas para isso você tem que estar vivendo com consciência e presença, senão você não observa. E aí você só vai acordar quando realmente você sente a dor. Aí você para e aí você vai pensar. Mas não precisa ser assim. Mas muitas vezes as dores são permitidas pelos mentores porque eles sabem, eles conhecem os filhos que têm. Os mentores conhecem vocês há muito tempo, é por isso que se ofereceram para acompanhar essa jornada. Então eles sabem, esse aqui não tem jeito, tem que ser no tranco. Esse é batendo a cabeça, caindo no buraco, é assim que ele aprende, então vamos arrumar buraco para ele. Lá pelas tantas, uma determinada dor sacode tanto as estruturas que é quando a pessoa para pensar e ela acha seu rumo e ela muda. Mas nesse trajeto, a comunicação espiritual acontece. Os avisos chegam por sonho, através da fala, às vezes até de um estranho que você encontra numa fila, um amigo. A internet ela é muito utilizada também para isso. Porque às vezes você abre lá a internet, não sabe nem o que você vai ver. Pum, parece uma coisa lá tão interessante, olha, bacana isso. Aí você vai olhar aquele, a internet tem mania de dar sugestões do mesmo tipo, né? Aí vem mais um, daqui a pouco você está lá meia hora olhando coisas que estão te fazendo pensar. É uma forma de comunicação, porque nós usamos tudo que tem aí. Porque tudo que tem aí veio de lá. Lá é bem mais evoluído. Tudo que vocês veem aqui, de tecnologia, do que quer que seja, na espiritualidade existe com muito mais evolução. Então, se veio de lá, a gente sabe como usar. Não pense que a gente não sabe, que sabe. E usa bastante. Porque vocês agora passam metade do tempo na internet, a gente tem que se comunicar através daquilo ali também. Mas as sombras também usam, tá? Então, não esqueçam disso. Começar a ver uma notícia ruim, tá? Se atualizou 2, 3, não vai passar o dia inteiro lendo notícia ruim. Porque aí a frequência vai lá no chão. Se atualizem, sempre falo isso, se atualizem, se informem, mas não se alimentem dessa energia porque ela derruba. Até porque são fatos que estão muito além da capacidade de qualquer um comum resolver. Então, não dá para se envolver, não dá para trazer para o coração, não dá para sofrer. Porque vocês têm a vida de vocês para tomar conta. Então não dá para estar com energia baixa, com emoção caída, por uma situação que vocês não vão conseguir ajudar nem resolver. Então se informem, mas voltem para a sua vida, para a sua bolha e deem conta daquilo que vocês podem sim modificar, ajudar a fazer. E não esqueçam disso, a comunicação espiritual é sutil, ela é constante. De um lado e de outro, ela é constante. Prestem atenção, a partir de hoje, o que vocês andam pensando? Que comunicação está chegando? O que vocês andam pensando a maior parte do dia? Isso já é uma bússola. Já vai fazer vocês terem uma ideia de como anda a energia em torno de vocês e dentro de casa. Não é difícil, mas tem que prestar atenção. Orai e vigiai. Isso é velho, mas é isso mesmo. Uma boa noite a todos, boa vida para todos, consciência e presença.